A menina dizendo ser advogada da mãe e a defende de um jeito incrível. O tribunal estava lotado naquela manhã cinzenta, onde o ar parecia pesado de tensão. O juiz, um homem sério de cabelos grisalhos, ajeitou os óculos enquanto folheava alguns papéis. As pessoas no salão sussurravam, ansiosas pelo julgamento que poderia decidir o futuro de uma família. De repente, o silêncio foi quebrado por uma voz fina, porém firme. Eu sou a advogada da minha mãe. Todos se voltaram para a pequena figura que se erguia no meio do salão. Era uma menina de não mais que 7 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças com fitas vermelhas. Segurava contra o peito um caderno simples, na capa desenhados corações vermelhos, que lembravam mais uma brincadeira infantil do que um documento jurídico. O juiz ergueu as sobrancelhas, surpreso. Advogados cochicharam entre si, alguns sorrindo com desdém, outros apenas chocados com a ousadia da criança. A mãe, sentada ao fundo, levou a mão à boca, os olhos marejados de lágrimas, sem saber se deveria correr até a filha ou deixá-la falar. Mas a menina não recuou. Com um gesto firme, levantou a mão direita como vira nas séries que a mãe assistia à noite e disse com toda a seriedade que podia reunir: prometo dizer a verdade para salvar a minha mãe. Um murmúrio correu pela sala, e por um instante até o juiz ficou sem palavras. A mãe, Helena, era acusada injustamente de algo que poderia lhe custar não apenas a liberdade, mas também a guarda da filha. Trabalhadora sempre batalhou para sustentar a pequena Sofia, mas envolvera-se numa confusão causada por pessoas em quem confiara. O julgamento era crucial, e o advogado de defesa ainda não havia chegado, preso em um engarrafamento ou talvez desinteressado em um caso sem prestígio. Foi nesse vazio que Sofia, a menina, resolveu agir. Ela abriu o caderno cheio de desenhos e rabiscos coloridos. Para muitos parecia apenas um diário de criança, mas para ela era um verdadeiro dossiê de defesa. Cada página guardava lembranças, frases da mãe e até recortes de jornais que Sofia juntara com cuidado, sem que ninguém percebesse a sua determinação silenciosa. Senhor juiz, eu sei que não sou advogada de verdade, mas sei a verdade da minha mãe, e ninguém pode defender melhor do que eu quem a conhece de verdade. O juiz respirou fundo. Estava diante de uma situação inusitada e delicada. Poderia simplesmente mandar a menina sentar-se, alegando que aquele não era lugar para brincadeiras, mas algo no olhar firme da criança o fez hesitar. Sofia deu 2 passos à frente, a voz tremendo no início, mas ganhando força a cada palavra. Minha mãe não é criminosa. Ela é a pessoa que acorda cedo todos os dias para me levar à escola mesmo cansada. Ela trabalha até tarde para pagar nosso aluguel. Ela é quem me ensina a ser honesta, quem me diz que roubar ou mentir é errado. Como alguém assim poderia fazer o que estão dizendo? As pessoas no tribunal prenderam a respiração. Não era uma defesa jurídica tradicional, mas havia algo naquela simplicidade que cortava mais fundo do que qualquer discurso elaborado. O promotor pigarreou incomodado. Excelência, isso é apenas uma criança. Não podemos levar esse depoimento a sério. Mas antes que o juiz respondesse, Sofia levantou os olhos brilhantes de lágrimas e retrucou: se eu sou apenas uma criança, por que sinto tanta dor vendo minha mãe aqui? Crianças também dizem a verdade, e a verdade é que ela não merece estar nesse lugar. De repente, o tribunal ficou em silêncio absoluto. Até os que antes riam agora encaravam a cena com respeito. Helena, no fundo, já não conseguia conter o choro. Suas lágrimas escorriam sem vergonha, não pelo medo, mas pelo orgulho da filha que tinha diante de si. O juiz bateu levemente o martelo para retomar a ordem. Então, inclinou-se para a frente e disse: está bem, menina, já que você insiste em ser a advogada da sua mãe, quero ouvir o que tem a dizer. Mas lembre-se, precisa nos mostrar provas, não apenas palavras. Sofia respirou fundo. Era a chance que esperava. Abriu seu caderno na primeira página, onde havia colado uma foto dela e da mãe, tirada no dia do aniversário passado. Abaixo, em letras infantis, escreveu: amor não é crime. Essa é a minha primeira prova. Minha mãe me ama mais que tudo, e quem ama assim não faz mal a ninguém. O juiz franziu o senho, dividido entre o rigor da lei e a comoção.
Os advogados cochichavam, alguns rindo, outros refletindo, mas Sofia não parou. Eu também trouxe outra prova. Do caderno, retirou um recibo amassado de supermercado. Aqui está escrito que minha mãe comprou comida no mesmo dia, em que disseram que ela estava em outro lugar. Eu estava com ela. Nós fizemos macarrão naquela noite. Posso até contar o gosto. O promotor ficou sem reação. Era um detalhe pequeno, mas carregado de peso. O juiz pediu para ver o recibo e, após analisá-lo, pediu que fosse registrado como evidência. Sofia sorriu, com a confiança crescendo dentro de si. Naquele momento, todos perceberam que não se tratava apenas de uma criança falando por impulso. Era uma filha lutando com todas as forças para salvar quem mais amava. E, de alguma forma, a força daquela verdade pura começava a abalar as estruturas do tribunal. Helena, com lágrimas escorrendo, sussurrou baixinho, quase como uma prece. Obrigada, minha filha. Obrigada. E assim, diante de juízes, promotores e dezenas de testemunhas, começava a defesa mais inesperada que aquele tribunal já havia presenciado. O juiz observava cada movimento da menina. Aquela cena, embora inusitada, mexia com algo dentro dele. Sofia, ainda de pé, segurava firme o caderno como se fosse um verdadeiro livro de leis. Não tinha medo de falar, embora sua voz revelasse um leve tremor. Cada frase parecia brotar do coração, carregada de uma força que ninguém esperava. Enquanto ela falava, o tribunal inteiro parecia esquecer o protocolo. Havia algo magnético na inocência transformada em coragem. O promotor, incomodado, tentava retomar o controle, mas sua própria segurança parecia estremecer diante da determinação da criança. Excelência, isso não passa de uma encenação, insistiu ele, ajeitando os óculos. Precisamos seguir com o julgamento real, com provas concretas e testemunhos válidos. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. A defesa ainda não se apresentou. Até lá, permito que a menina continue. Sofia respirou fundo e olhou para o promotor, os olhos brilhando com uma sinceridade que parecia impossível de contestar. O senhor chama isso de brincadeira, mas para mim é a vida da minha mãe. Se ela for condenada, eu não vou ter mais casa, não vou ter mais colo, não vou ter mais quem me conte histórias antes de dormir. Isso é brincadeira para o senhor? O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Uma mulher na plateia enxugou discretamente os olhos. Um dos advogados presentes, acostumado a batalhas frias em tribunais, engoliu em seco. O juiz ajeitou-se na cadeira, claramente tocado. Helena queria correr até a filha, mas permaneceu imóvel. Cada palavra de Sofia era como uma flecha atingindo o coração de todos. A mãe se perguntava de onde a menina tirava tanta coragem. Sofia então abriu outra página do caderno. Havia ali pequenos recortes colados com fita adesiva. Eram contas pagas, recibos de aluguel e até bilhetes de agradecimento de vizinhos. Ela os mostrava como se fossem provas irrefutáveis. Minha mãe paga nossas contas, ajuda as pessoas da rua, cuida da dona Marta quando ela fica doente. Se ela fosse criminosa, não ajudaria ninguém. Eu posso não saber todas as leis, mas sei que ser bom também deve ser uma lei. A cada frase, o promotor se mexia desconfortável. O juiz permanecia em silêncio, como se absorvesse cada palavra, antes de tomar qualquer decisão. De repente, alguém do público se levantou. Era um homem de meia idade, de roupas simples. Ele pediu para falar, mas o oficial tentou impedi-lo. O juiz, no entanto, autorizou. Eu sou vizinho da Helena, disse ele, a voz firme. Essa menina fala a verdade. Já vi essa mulher dividir o que tinha, mesmo quando mal sobrava para ela. Já vi ela acordar de madrugada para ajudar os outros. Se está aqui hoje, é porque foi vítima de uma injustiça. O coração de Helena disparou. Aquela testemunha inesperada surgira como uma bênção. Sofia correu até ele e o abraçou rapidamente antes de voltar para o centro do tribunal. Viu? Disse a menina olhando para o juiz. Não sou só eu que falo, minha mãe tem quem prove que ela é boa. O juiz apoiou as mãos sobre a mesa, suspirando. Era difícil ignorar tamanha comoção. Helena finalmente se levantou, incapaz de conter o impulso de se dirigir ao juiz. Sua voz tremia, mas carregava uma dignidade profunda. Excelência, eu nunca pedi que minha filha fizesse isso, mas se ela está aqui, é porque acredita em mim. E se até uma criança consegue ver minha verdade,
Espero que a justiça também consiga. O juiz fechou os olhos por um instante. Era como se as palavras ecoassem dentro dele. Sofia então apertou o caderno contra o peito e disse, quase como um sussurro, mas audível a todos: eu não vou deixar ninguém levar minha mãe de mim. Aquela frase, simples, mas poderosa, caiu sobre o tribunal como um raio. Não havia mais risos, não havia mais olhares de desdém. O ambiente estava carregado de algo maior do que um julgamento comum. O promotor, sentindo-se pressionado, pediu a palavra. Excelência, não podemos nos guiar apenas por emoções. A lei precisa ser respeitada. Ainda existem provas contra a ré, e é nelas que devemos nos basear. O juiz assentiu lentamente. Sim, a lei será respeitada, mas também ouviremos cada voz que possa contribuir para a verdade. Sofia sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Era como se uma pequena vitória tivesse sido conquistada, mas no fundo sabia que a batalha estava apenas começando. Julgamento seguiria com novos testemunhos, novas acusações e talvez mais provas apresentadas. Mas a partir daquele momento, algo havia mudado para sempre. Todos ali sabiam que aquela menina não seria silenciada. E por trás da inocência de suas palavras, nascia uma força que ninguém ousava subestimar. O tribunal parecia respirar, junto com cada movimento da menina. Sofia mantinha-se de pé, determinada, mesmo que suas perninhas tremessem discretamente. A mãe a observava com os olhos marejados, dividida entre orgulho e medo. O juiz, embora tentasse manter a postura austera, estava cada vez mais envolvido naquilo que testemunhava. A cada intervalo, cochichos percorriam a sala. Algumas pessoas comentavam sobre a coragem da menina, outras sobre a força das palavras, que pareciam sair mais da alma do que da boca. O promotor, incomodado, passava as páginas do processo de forma brusca, como se tentasse encontrar uma prova definitiva que anulasse todo aquele impacto emocional. Sofia, no entanto, não parecia se intimidar. Quando o juiz lhe deu novamente a palavra, ela ergueu o caderno e abriu em outra página. Ali havia um desenho colorido, feito com lápis de cera. Mostrava duas figuras de mãos dadas, uma mulher sorridente e uma criança com tranças, cercadas por corações e flores. Eu fiz esse desenho no dia em que minha mãe me ensinou que a gente deve sempre escolher o que é certo, mesmo quando é mais difícil. Ela me disse: Sofia, o caminho da verdade pode doer, mas é o único que faz a gente dormir tranquila. Se ela está aqui hoje, é porque está sendo acusada injustamente. Quem me ensinou a ser honesta não pode ser culpada de mentira. As palavras ressoaram com tanta força que algumas pessoas na plateia começaram a aplaudir, mas o juiz rapidamente bateu o martelo pedindo ordem. Ainda assim, o impacto já estava feito. O promotor levantou-se, tentando recuperar o controle. Excelência, não podemos permitir que um desenho infantil substitua evidências. Temos testemunhas que afirmam ter visto a ré em circunstâncias comprometedoras. Sofia se virou rapidamente para ele, sem medo. Testemunhas podem se enganar. Eu nunca me engano sobre minha mãe. Eu moro com ela. Eu sei quem ela é. Quem viu de longe pode pensar qualquer coisa. Mas eu vejo de perto, todos os dias. O homem ficou sem palavras diante da firmeza daquela criança. Nesse momento, a porta do tribunal se abriu. O advogado de defesa, atrasado, finalmente chegou. Ofegante, ajustou a gravata e se desculpou pela demora, alegando problemas de trânsito. Quando percebeu a cena diante de si, ficou por um instante paralisado. Sofia estava ali, no centro, defendendo a mãe com uma convicção que nenhum discurso ensaiado poderia superar. Excelência, peço licença para assumir a defesa formal da minha cliente, disse o advogado, ainda atônito com a cena. O juiz assentiu, mas antes de passar a palavra, olhou para Sofia. Senhor advogado, esta criança já iniciou uma defesa que impressionou este tribunal. Creio que seria justo se ouvi-la até o fim, antes de transferir a palavra. O advogado, surpreso, olhou para Helena, que apenas fez um gesto afirmativo com a cabeça. Então concordou. Sofia abriu mais uma página do caderno. Ali estava colado um bilhete escrito pela mãe, com letras apressadas. Filha,
Desculpa não poder estar na sua apresentação da escola hoje. Preciso trabalhar. Prometo que vamos. Comemorar depois, te amo. Essa é a minha prova mais importante, disse ela, a voz embargada. Minha mãe sempre colocou o trabalho na frente das próprias vontades para cuidar de mim. Se ela fosse uma criminosa, não se preocuparia tanto em fazer tudo certo. As lágrimas correram pelo rosto da menina, mas sua voz não falhou. O juiz respirou fundo, passando a mão no queixo claramente afetado. De repente, uma nova testemunha foi chamada pelo promotor. Uma mulher de aparência severa entrou na sala e afirmou ter visto Helena em uma situação suspeita, no mesmo dia do crime. A plateia murmurou e o promotor parecia triunfante. Sofia, porém, não recuou. Caminhou até o juiz e pediu para falar. Senhor juiz, posso fazer uma pergunta para essa testemunha? O salão inteiro estremeceu. O juiz olhou para ela, ponderou e, contra todas as normas usuais, concordou. A menina então se virou para a mulher. A senhora disse que viu minha mãe naquele lugar. Pode me dizer a que horas? A testemunha respondeu com firmeza. Por volta das 8 da noite. Sofia sorriu levemente, como quem encontra a peça que faltava. Então a senhora se enganou, porque às 8 da noite desse mesmo dia, minha mãe estava comigo fazendo um trabalho da escola. Eu tenho o caderno aqui com a data e a letra dela. Correu até sua mochila e tirou uma folha dobrada com contas de matemática resolvidas pela mãe. Mostrou ao juiz e ao advogado. O silêncio caiu novamente sobre o tribunal. A testemunha gaguejou tentando justificar-se, mas sua segurança já não era a mesma. O juiz ordenou que o documento fosse anexado. O promotor fechou o rosto, percebendo que a criança desmontara sua testemunha com uma única pergunta. Helena, emocionada, deixou escapar um soluço. Sofia correu até ela, abraçando-a forte, antes de voltar para o centro. Eu disse que ninguém conhece minha mãe melhor do que eu. A cada palavra, Sofia crescia diante dos olhos de todos. Não era apenas uma menina. Era uma filha transformada em guardiã. Uma voz pura que desafiava toda a lógica de um tribunal. O juiz suspirou, ajeitando os óculos, e disse com a voz firme, mas emocionada. Esta corte jamais esquecerá o que está presenciando hoje. E naquele instante, todos compreenderam que a pequena Sofia havia se tornado a maior força da defesa. O tribunal já não era o mesmo de quando a audiência havia começado. O ambiente pesado e formal agora estava carregado de algo diferente, quase palpável. Esperança. As pessoas olhavam para Sofia não mais como uma criança perdida no meio de adultos, mas como uma força capaz de virar o rumo daquela batalha. O juiz, embora ainda preso às regras do processo, sentia dentro de si que aquele julgamento havia tomado um rumo que jamais imaginara. Helena permanecia com as mãos entrelaçadas, rezando em silêncio. Cada vez que sua filha falava, parecia renascer um pouco da fé que perdera nos dias anteriores. Sofia, por sua vez, estava exausta, mas não deixava transparecer. Segurava o caderno com tanta força que seus dedos quase ficavam brancos, como se aquele objeto fosse a espada com a qual lutava por sua mãe. O advogado, que agora já estava sentado ao lado de Helena, observava em silêncio, quase intimidado pelo que via. Ele conhecia a lei, os códigos, os recursos, mas a menina, com seu jeito simples e verdadeiro, já tinha feito muito mais do que ele conseguiria em semanas de preparo. O promotor, no entanto, não desistira. Pediu para apresentar uma gravação em que uma voz feminina era ouvida discutindo em um local suspeito. Ele garantiu que se tratava de Helena. A gravação ecoou pela sala e a tensão voltou. A voz era semelhante e alguns rostos se viraram para a ré com desconfiança. Helena fechou os olhos, como se o mundo tivesse desmoronado, de vez. Mas Sofia não se abalou. Caminhou até o juiz e pediu para ouvir a gravação novamente. Quando o som ecoou pela sala, ela ergueu o dedo com firmeza. Essa não é a voz da minha mãe. O promotor riu, ironizando. Excelência, é natural que uma criança defenda a mãe até o fim, mas não podemos considerar isso uma análise válida. Sofia, porém, não se calou. Eu conheço a voz da minha mãe. Sei como ela fala quando está triste, quando está feliz e até quando está brava.
E nessa gravação a mulher fala uma palavra que minha mãe nunca usa. O juiz inclinou-se para a frente interessado. Explique, menina. Sofia respirou fundo. Na gravação ela diz moço. Minha mãe nunca usa essa palavra. Ela sempre diz senhor. É assim desde que eu aprendi a falar. Posso provar. Todos se entreolharam surpresos. Helena, emocionada, confirmou com lágrimas nos olhos. É verdade, Excelência. Eu sempre ensinei minha filha a tratar as pessoas com respeito. E nunca usei essa palavra. O advogado, agora mais atento, pediu para que a gravação fosse analisada por peritos. O juiz concordou e o promotor ficou visivelmente nervoso. Sofia voltou ao centro do tribunal, o coração acelerado, mas o olhar cheio de determinação. Eu posso ser criança, mas sei ouvir. Eu posso ser pequena, mas sei o que é certo. E eu sei que essa voz não é da minha mãe. Um murmúrio de aprovação tomou conta do salão. Pessoas que antes estavam ali apenas como espectadores, agora torciam pela menina, como se ela fosse a voz de cada injustiça já presenciada. Helena enxugava o rosto, incapaz de conter o choro. Queria abraçar a filha e nunca mais soltar, mas sabia que aquele momento ainda não havia terminado. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio e disse, com um tom menos rígido do que antes: esta audiência está revelando fatos surpreendentes. O depoimento desta criança, embora fora dos padrões, tem nos trazido pontos que não podemos ignorar. A análise técnica da gravação será feita, mas até lá consideraremos sua observação como válida. Sofia fechou os olhos por um instante, aliviada. Sentia-se vitoriosa, mas também sabia que ainda havia um longo caminho. Voltou para perto da mãe e segurou sua mão com força. Eu prometi que não ia deixar levarem você de mim. Helena a abraçou, ignorando as formalidades, e sussurrou no ouvido da filha: você já fez mais por mim do que qualquer advogado faria. O juiz observava aquela cena em silêncio. Havia visto muitos casos em sua carreira, mas nenhum que lhe tocasse tão profundamente. E pela primeira vez em muito tempo, começou a acreditar que a justiça podia vir não apenas dos códigos e leis, mas também da pureza de uma criança. Promotor, pressionado e humilhado por ser contestado por uma menina, pediu uma pausa para reorganizar seus argumentos. O juiz concedeu. A plateia começou a se agitar, comentando em voz baixa. Helena e Sofia permaneceram unidas. O advogado, finalmente, inclinou-se para a pequena e disse baixinho: confesso que nunca vi nada parecido. Você está salvando sua mãe. Sofia sorriu tímida, mas não disse nada. Apenas voltou a folhear seu caderno como quem se prepara para a próxima batalha. E todos ali sabiam. A guerra ainda estava longe de terminar, mas já havia uma guerreira que ninguém ousava subestimar. A pausa terminou e todos voltaram aos seus lugares. O clima no tribunal já não era o mesmo de antes. O promotor, agora com o semblante fechado, parecia sentir que perdia terreno a cada instante. Do outro lado, Sofia permanecia firme, com o caderno apertado contra o peito, como se fosse uma armadura, invisível. Helena a observava com um misto de orgulho e apreensão, sabendo que a filha carregava nos ombros um peso que nenhuma criança deveria suportar, mas que ainda assim enfrentava com coragem. Quando o juiz anunciou a retomada, o promotor tentou soar confiante. Trouxe novos documentos, tentando provar que havia transações financeiras suspeitas em nome de Helena. Apresentou extratos bancários e tabelas impressas, dizendo que eram indícios claros de envolvimento em um esquema ilegal. As pessoas na plateia trocaram olhares desconfiados e Helena empalideceu. Mas antes que o advogado pudesse reagir, Sofia levantou-se e pediu para ver os papéis. O juiz, curioso, permitiu. A menina segurou as folhas com atenção, franzindo a testa como se fosse uma investigadora. Esses papéis não provam nada, disse ela em voz firme. Aqui tem um depósito de R$ 500, mas eu sei de onde veio. Foi o dinheiro que a dona Marta, nossa vizinha, deu para minha mãe para que ela comprasse os remédios do filho. E aqui tem outro, de 300, que foi meu tio mandando ajuda quando a gente estava sem nada. O promotor tentou interromper. Isso não é prova válida, Excelência. Essa menina está inventando justificativas. Sofia não recuou. Eu não invento nada. Se quiser, pode chamar a dona Marta aqui.
Ela vai confirmar. E pode ligar para o meu tio também. Eles vão dizer a mesma coisa. O juiz olhou para o advogado de defesa, que confirmou com a cabeça. Ele mesmo já havia visto a vizinha várias vezes na porta do prédio e sabia que a história era verdadeira. Providenciaremos a convocação dessas testemunhas, declarou o juiz, anotando. Sofia respirou fundo, aliviada, mas ainda havia tensão no ar. O promotor, percebendo que sua estratégia enfraquecia, levantou-se mais uma vez, tentando virar a situação. Excelência, não podemos esquecer que a ré foi vista próxima ao local do crime. Ainda que a voz na gravação esteja em dúvida, ainda que os depósitos possam ter outra origem, a presença física dela é incontestável. Helena abaixou a cabeça, como se fosse carregar sozinha aquele fardo. Mas Sofia não deixou. Levantou-se de novo, encarando o promotor de frente. O senhor fala que ela estava lá, mas eu sei que não estava. Naquele dia, ela estava comigo o tempo todo. Nós fomos ao mercado, depois ela me ajudou com a lição e ainda assistimos a um filme juntas. Eu lembro porque foi um dos dias mais felizes que tive. O juiz a observava atentamente. Sofia, você pode provar isso? A menina abriu o caderno mais uma vez. Retirou um ingresso de cinema amassado, que guardara como lembrança. Mostrou ao tribunal. Esse é o ingresso do filme que vimos naquele dia. Foi depois do jantar. Não dava tempo dela estar em outro lugar. A prova caiu como um peso sobre os argumentos do promotor. O juiz pediu para anexar o ingresso, enquanto a plateia murmurava, impressionada com a perspicácia da criança. Helena chorava baixinho, quase sem acreditar que a própria filha, com detalhes tão simples, desmontava as acusações uma a uma. O advogado de defesa, antes inseguro, agora sorria. Aquela menina não apenas falava com o coração, mas trazia provas que muitos adultos não se lembrariam de guardar. O promotor, já nervoso, pediu novamente a palavra, mas suas frases agora soavam mais frágeis, mais apressadas, como se tentasse se agarrar a qualquer detalhe que restava. Sofia, no entanto, parecia cada vez mais firme. Não era mais apenas a filha assustada tentando salvar a mãe. Era como se tivesse se transformado em uma voz maior, em uma representante da verdade que ninguém podia ignorar. Ela se levantou pela última vez naquele dia, ergueu o caderno diante de todos e disse: Eu não sou advogada de verdade, mas sei que justiça não é só papel. Justiça é olhar para uma pessoa e ver quem ela realmente é. Se vocês olharem para minha mãe de verdade, vão ver o mesmo que eu vejo. Uma mulher boa, honesta, que só quer cuidar da filha. O silêncio foi absoluto. Até o juiz demorou alguns segundos antes de responder. Ele ajeitou os óculos, respirou fundo e disse: Esta audiência será encerrada por hoje. Amanhã ouviremos as novas testemunhas e analisaremos as provas apresentadas. Mas quero deixar registrado que jamais vi nada igual em toda a minha carreira. Helena abraçou Sofia com força, sem se importar com as formalidades. Chorava sem parar, repetindo baixinho: Você é minha heroína. E naquela noite, ao saírem do tribunal, todos sabiam que o dia seguinte traria a decisão final. Mas independentemente do resultado, já estava claro para todos que aquela menina tinha mudado o rumo de uma história que parecia perdida. O dia seguinte amanheceu com o tribunal ainda mais cheio. Jornalistas se acotovelavam do lado de fora, curiosos para registrar o desfecho daquele caso incomum. A história da menina que defendia a própria mãe já corria pela cidade como uma chama, e todos queriam ver como terminaria. Helena, de mãos dadas com Sofia, caminhava até a sala de audiências com passos firmes, ainda que o coração estivesse apertado. A cada passo, sentia que não caminhava sozinha, caminhava sustentada pela coragem da filha. Quando entraram, todos se levantaram em silêncio. O juiz já estava sentado com um semblante sério, mas nos olhos havia uma luz diferente da do primeiro dia. O advogado de defesa ajeitou a gravata, visivelmente mais confiante agora. O promotor, por outro lado, parecia cansado, abatido, como se tivesse passado a noite procurando argumentos que já não tinha certeza de sustentar. A audiência começou com a convocação das testemunhas mencionadas por Sofia. A dona Marta, vizinha de Helena, foi a primeira a entrar.
Trazia nas mãos uma sacola com os medicamentos que Helena a ajudara a comprar. Sua voz era firme, embora carregada de emoção. Essa mulher é honesta, Excelência. Ela me socorreu quando eu não tinha nada. Dividiu o pouco que tinha comigo e com meu filho. Se não fosse por ela, eu nem estaria viva hoje. As palavras da vizinha ecoaram pelo tribunal como uma sentença paralela, uma prova viva que nenhum papel poderia contestar. Em seguida, o tio de Sofia foi chamado. Confirmou os depósitos que enviara para a irmã, explicando com clareza que eram apenas ajudas de família. O juiz ouviu tudo com atenção. O promotor tentou intervir, questionando detalhes, mas cada resposta era firme. Cada ponto corroborava a versão de Helena e da filha. Então chegou o momento mais esperado, a análise da gravação. O perito foi chamado para depor. Após comparar minuciosamente a voz de Helena com a registrada na fita, declarou diante de todos: Excelência, após análise técnica, confirmo que a voz da gravação não pertence a ré. Um burburinho tomou conta do tribunal. Helena levou as mãos ao rosto, chorando de alívio. Sofia apertou ainda mais o caderno contra o peito, como se estivesse abraçando a vitória. O promotor, já sem forças, tentou a última cartada, mas sua voz soava fraca. Ainda assim, Excelência, há circunstâncias que colocam dúvidas. O juiz o interrompeu com um gesto firme. Dúvidas não são provas. E este tribunal não condenará alguém baseado em suposições, principalmente quando a verdade foi tão claramente exposta diante de nós. O silêncio se fez absoluto. O juiz respirou fundo e ergueu o martelo. Diante das evidências apresentadas, da inconsistência das acusações e do testemunho que abalou este tribunal, declaro a ré inocente de todas as acusações. O caso está encerrado. O som do martelo batendo ecoou como um trovão libertador. Helena desabou em lágrimas, abraçando Sofia com toda a força que tinha. A menina, por sua vez, sorria entre lágrimas, sentindo que havia cumprido a promessa que fizera. Não deixaria ninguém levar sua mãe. A plateia aplaudia de pé, algo raro em um tribunal, mas impossível de conter. Pessoas que mal conheciam aquela família choravam como se fossem parte dela. O advogado de defesa, ainda atônito, admitiu baixinho para Helena: Nunca vi nada parecido. Sua filha não apenas defendeu a senhora, ela defendeu a própria justiça. O juiz, ao se retirar, fez uma pausa diante de Sofia. Abaixou-se um pouco, olhando nos olhos dela, e disse com a voz suave: Menina, hoje você nos ensinou que a justiça não vive apenas nos livros da lei, mas também no coração de quem luta pela verdade. Nunca se esqueça disso. Sofia sorriu tímida e respondeu com simplicidade: Eu só queria minha mãe de volta. Helena e Sofia saíram de mãos dadas, atravessando uma multidão que as recebia como heroínas. Jornalistas perguntavam, câmeras piscavam, mas nada importava mais do que a sensação de liberdade e alívio. Naquela noite de volta para casa, Helena preparou o macarrão preferido da filha. Comeram juntas, rindo e chorando ao mesmo tempo, como se o mundo tivesse finalmente voltado ao lugar. Sofia guardou o caderno em cima da escrivaninha, sabendo que ele sempre seria a lembrança da maior batalha que já havia enfrentado. Antes de dormir, deitou-se ao lado da mãe e sussurrou: Viu só, eu fui sua advogada de verdade. Helena a beijou na testa, os olhos marejados. Foi mais que isso, minha filha. Você foi minha salvação. E assim, naquela noite tranquila, mãe e filha adormeceram em paz, sabendo que juntas haviam vencido não apenas um julgamento, mas a maior prova de suas vidas. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários e comente também de onde você está assistindo essa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei. Obrigado por assistir.